Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar, está todo mundo em pé. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, na presença do Senhor, no calor, debaixo do terno. Glória a Jesus. Livro de Josué, queridos, no capítulo 6. Capítulo 6. Eu quero ler 3 versículos com vocês, para em seguida entrar naquilo que Deus ministrou, para me repassar e compartilhar com a igreja, nesse domingo de Santa Ceia. Vamos começar pelo capítulo 7, do livro de Josué. Capítulo 7, do livro de Josué. Pode tirar Josué 6, então coloca Josué capítulo 6, versículo 25. Josué, capítulo 6, versículo 25. Olha aqui, está escrito: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra. Agora você vai voltar um pouquinho a Bíblia no capítulo 2, no versículo 13. Josué capítulo 2, versículo 13, diz assim: de que conservareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Agora você volta para o capítulo 6 novamente, versículo 17. Versículo 17, está escrito assim: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que nós enviamos. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, essa é a tua palavra, que o Senhor traga a inspiração necessária, para que a gente saia daqui alimentado com aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Podem sentar, meus queridos. Eu queria dar um tema à ministração que eu quero ministrar hoje. Você que gosta de anotar, o pessoal que estão no YouTube, na internet. Família, um propósito de Deus. Esse é o tema que nós vamos compartilhar com os irmãos. Família, um propósito de Deus. Por que eu leio esses 3 versículos aqui para contar a história de Raabe? Eu falei no capítulo 1, ali no versículo 17, no capítulo 2, uma aliança que nasceu entre Raabe e aquela prostituta, quando Deus usou Josué para conquistar a cidade de Jericó. Ele enviou os espias para administrar e observar como estrategicamente atingir o propósito que seria tomar essa cidade. Diz o versículo que nós lemos, que Raabe, os versículos anteriores explicam melhor. Raabe, quando a direção, a liderança, as autoridades do município de Jericó ficou sabendo que os espias estavam lá, e que alguém dedurou e disse: eles passaram ali perto da casa de Raabe, a prostituta. Imediatamente eles foram autorizados a ir na casa de Raabe procurar os espias. Tá. Chegando lá na casa de Raabe, a Bíblia diz que ela olhou para os espias que estavam fugindo da perseguição e disse: se você livrar meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou te esconder aqui e você não vai ser alcançado por eles. Diz os versículos que nós lemos, que eles foram escondidos no sótão da casa. E toda aquela aparelhagem de perseguição que vinha para destruir os espias e também Raabe, porque alguém falou que ela estava por ali guardando ele, de alguma forma eles passaram lá.
eles foram escondidos. E quando vieram, não encontraram. Só que no meio disso aí, teve uma palavra que ela recebeu da parte de homens de Deus, os espíritos de Josué, que a casa dela, a família dela seria protegida. E foi. A Bíblia diz que Jericó foi tomada e a família de Raabe todinha foi protegida. Por quê foi protegida? Porque família é um propósito de Deus. Assim como em Gênesis nasceu o homem e a mulher. Quando nasceu o homem, que está escrito que não é bom que o homem ande sozinho, falei uma auxiliadora, aliei uma companheira. Aquele casamento da primeira família, aquilo ali, Deus uniu ali um propósito. E essa é a verdade para o relacionamento de um casamento. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Da mesma forma que o casamento é um propósito de Deus, a família também é um propósito de Deus. E esse propósito está no coração dele, e o Senhor, ele faz todas as formas para proteger a família. A Bíblia diz que quando foi lançado aquela palavra, que o espírito da morte passava sobre as casas e destruiria e matava o primogênito, o Senhor manda Moisés orientar cada casa, a príncipe de cada casa, a matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais, para que a família fosse protegida. Eu vou repetir um jargão que eu sempre repito ao longo dos últimos 20 anos. Vou colocar 15, não 20 mesmo. Como os tempos estão diferentes. O conceito família, ele foi banalizado. O conceito família já não existe mais. As pessoas dão ouvido a tudo lá fora. A tudo lá fora. Do professor ao intelectual sobre família. Mas o problema se instala ali dentro. E degladeiam-se entre si. Brigam entre si. E esquece o que Deus tem com a família. Tudo começou com família. Ao longo do tempo, família. E as coisas vão finalizar com família. Então, meus irmãos, a família, ela é vista por Deus como uma unidade. O que é unidade? Tudo junto. Então Deus vê uma família como unidade. Por quê? Porque família é um grupo de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. E não tem como uma família viver debaixo do mesmo teto se houver discordâncias discordância, desentendimento. Um pensa A, o outro pensa B, um vê branco, o outro vê preto. Então, família é unidade aos olhos de Deus. Família aos olhos do Senhor é um projeto divino. Então ele é unidade e ele é um projeto divino. Imagina um projeto, o engenheiro civil, ele vai construir um edifício. Para ele construir, ele vai analisar o projeto. E depois daquele projeto é que vem a construção do edifício. Antes de Deus colocar a família, foi um projeto que nasceu no coração dele. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 1, 26 e 27, que o Senhor criou o homem à nossa imagem e semelhança. E quando ele criou, vou voltar ao que falei agora, ele disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Falei uma família, e fez. Nasceu os primeiros filhos, nasceu Abel, nasceu Caim. Ali começou a ser constituída uma família, porque família é um projeto de Deus. Aos olhos de Deus, família também, ele é um suporte mútuo. Ele é um suporte mútuo de perdão e cuidado no meio da família, que são essenciais. Perdão, cuidado, amor, são essenciais numa família onde Deus tem um projeto, onde Deus tem um propósito. Não tenha dúvida que nos últimos dias o que o Senhor vai mais trabalhar, e vai mais arrebanhar, e mais vai soprar, e mais vai falar, para levar a sua boa palavra, vai ser a família. Nós estamos chegando num tempo que foi pregado muitos anos lá atrás, onde os vizinhos baterão na sua porta, pedindo ajuda, que tem alguém endemoniado, pedindo ajuda para orar, porque está enfermo, aconteceu uma catástrofe,
por isso, e por aquilo. O Senhor vai usar a família. E só vai bater na porta quem vê essas características de unidade, quem vê essas características de projeto divino, quem vê essas características de uma família que se perdoa e se cuida mutuamente. Alguém que não conhece essas qualificações, essa estrutura, essas características, nunca vai bater numa porta de uma família confusa, de uma família que, por mais que tenha forro em casa, o barulho para o vizinho é enorme, sem nenhum testemunho de vida, sem nenhuma autoridade para falar de um filho, porque o filho bate na cara do pai, sem nenhuma autoridade. Como é que essas pessoas vão usar? Mas Deus vai usar a família, porque é um projeto dele. Deus, a família, é um propósito de Deus. A maior fonte evangelística que vai ser nos últimos dias, você pode ter certeza, vai ser a família. Louvado seja Deus. Então, a família, por ser um projeto de Deus, por ser um propósito de Deus, a família passa por lutas. A família passa por tribulações. E quando nós temos o Espírito de Deus para discernir onde estamos sendo provados, ou onde o diabo está atacando, quando nós temos esse discernimento, a gente vive melhor. A gente percebe que família, meu Deus, irmão, Josué, o mesmo Josué, ele declarou publicamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor, no capítulo 24, versículo 15 de Josué. Mas por que esse homem declara publicamente, confrontando as autoridades que estavam envolvidas, confrontando o sistema, confrontando todas as coisas? Porque ele sabia. Irmão, se a chave da tua casa não está na mão do Senhor Jesus, você tem que entregar. Agora, infelizmente, alguns entregam a chave, mas não entrega a chave da casa física, mas não entrega a chave do lar. Porque casa todo mundo tem, minha casa, minha vida está aí para entregar a sua. Agora, lá é poucas pessoas que têm. Está faltando um lar dentro de uma casa. Talvez o Espírito Santo esteja me levando nessa noite para falar para uma família que está vivendo um conflito. Irmãos, e os conflitos, eles se espalham. Ele vai de tanta enfermidade dentro de casa até falta de dinheiro. Tem família que o marido não aguenta mais comprar Tilenol, comprar não sei o que mais, tanta doença. Isso um dia desgasta o marido. Estou falando marido, mas pode ser vice-versa. Um dia desgasta a esposa também. Se um dos nomes de Deus é Jeová Rafa, nós temos que estar em Deus para orar a Ele e curar essas enfermidades em nome de Jesus. Tem famílias que estão sendo destruídas por falta de dinheiro. Pastor Abel falou sobre dinheiro aqui, mais de 1.200 vezes está escrito na Bíblia a palavra dinheiro. Muito maior do que está escrito a palavra fé, que é 300 e poucas vezes. Então, dinheiro, ele tem uma função dentro de uma família. Ele tem um papel importante da família. Eu só não posso ser servo do dinheiro. Eu só não posso ser servo de Mamon. Dinheiro, irmãos, ele não traz felicidade. Ele traz um bem-estar. Porque se eu estou andando num Fusquinha, não menosprezando o Fusca que eu já tive, e louvei a Deus, meu Fusquinha era uma bênção. Eu lembro que o meu Fusquinha, o primeiro que eu tive, nós fomos para uma cidade e abrir uma igreja, e nós fomos dentro da nossa mudança. Eu e Socorrinho, nossos 3 filhos. Botamos dentro desse Fusquinha. A gente andando no Fusca aqui, eu olhando o asfalto. Não era, Abel? E naquela época, tinha muito aquele desenhozinho lá dos Flintstones, exatamente. Aí eu falei, olha nós aqui, os Flintstones. Então, não menosprezando, mas Deus, Ele quer também te dar, de repente, o carrão dos seus sonhos. Não é? Então, meus irmãos, família é um propósito de Deus. Família, o que é família? O que Deus quer como um propósito dele na nossa vida? Irmão, família é honra e também é obediência. Eu vou repetir, não adianta eu honrar o meu professor, o meu patrão, se eu não estou honrando a minha família. E parece assim meio complexo, meio estranho falar isso, mas existem casos assim, que não existe honra dentro da família, que não existe validação da família.
Às vezes o marido sofre tanto para levar as coisas para dentro de casa, ele é visto pela família como uma mera obrigação. Como uma mera obrigação. E não é somente obrigação. Eu sei que ele é o provedor, eu sei que ele é o que dá destino. Mas não é assim. As exigências é demais e por isso pesa nos ombros do marido. E como eu falei, as crises emocionais e tanta coisa acontece. Então, irmãos, se família é um propósito de Deus, família ela é o que é? Ela é honra e ela é obediência. Ela é honra e obediência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, no capítulo 20, por favor. Aliás, Êxodo, no capítulo 20. Lá nós vamos ver todo o capítulo 20 ali, a partir dos versículos 10 em diante, se eu não me engano. Nós vamos ver lá os 10 mandamentos que Deus trouxe para o povo de Israel. Olha o que está escrito no versículo 12. Êxodo 20, 12. É o primeiro mandamento. Ó. Honra teu pai e tua mãe. Então, ser família, propósito de Deus, é saber o entendimento do que é honrar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que coisa linda, irmãos. Honra teu pai e tua mãe. Sabe qual é um risco? Eu estou compartilhando com vocês, talvez como o homem mais velho da comunidade aqui. Eu acredito que sou eu. Eu estou compartilhando com vocês porque a honra sumiu. Nós que já estamos nessa idade, a gente vê a carência de honrar. O propósito de Deus, a família é um propósito, mas dentro dela tem honra. Eu não quero que você responda, mas qual foi a última vez que você sacrificou o seu bolso, sua finança, para abençoar seu pai? Qual foi a última vez que você foi na melhor loja, escolheu a melhor camisa e deu para o seu pai? Qual foi a última vez que você pegou um vestido de excelência, gastou o dinheiro, nem que pagou em 2, 3 vezes e levou para sua mãe? Filhos também um dia são pais. Filhos são pais. E muitas vezes sente na pele o que é ter um filho que não honra. É bem compreensível que qualquer pessoa entenda, ninguém é louco, que cada filho quando sai ele vai construir a célula dele, a família dele. Eu sempre falo aqui nas minhas pregações e vou repetir, falo também no curso que eu dou para a noiva e a socorrinha. Como eu acho muito bonito aqui a cultura dessa região, onde o pai ele tem uma terra ali, um local ali, todos os filhos ficam ali perto. Irmãos, a gente fala sempre assim no curso, não fica muito perto, não fica, porque deixará pai e mãe, deixará no original é se afastar. Mas é bonito ver um terreno grande, eu tenho a casa, ali mora meu filho, ali mora não sei quem. Irmãos, isso é uma forma de já estar plantando, ajudando, porque os filhos vão honrar. Nós, os pais, a gente sente uma carência dessa honra. Isso aqui não é mitidez, não, vamos usar essa palavra. Isso aqui não é vaidade, não, irmãos. Porque no princípio de tudo, os pais, ele pagou o preço para você chegar onde você está. Pagou o preço. Quantas noites o marido e a mulher não dormiam? Existem casais que os filhos foram escadinha. Enquanto ele não tomou direção na vida dele, os olhos ficaram inchados, a pele enrugou, ficou mais velho. Eu conheço um camarada que envelheceu cerca de 10 anos, com tanta luta com os filhos. Se uma criança, ela for mijar, for uma mulher fazer xixi, se ela demorar a trocar a roupa dela lá, ela faz barulho. Ela faz barulho, se esperneia. E quem é que vai trocar? É papai, é mamãe. Então família, para ser propósito de Deus, ela tem que ter honra. E é o primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias de vida aqui nessa terra. Então é honra. Segunda coisa, irmãos, aqui família é honra e obediência. Provérbios 1:8, coloca para mim por favor. Provérbios 1:8. Dá uma orientação para os filhos. Isso aqui trata de ensinamento, trata de honra. Diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai. Ouve o ensino de teu pai. A Bíblia diz que os profetas velhos, em algumas situações eles foram rejeitados. Com os pais não é diferente. Sabe por quê?
Porque nós, filho, eu me coloco na condição de filho, a gente chega num patamar, a gente chega num nível que acha que tem o controle de tudo da vida. É tão bom se você tem pai e tem mãe, você poder pegar o telefone ali, pegar seu celular e dizer: pai, eu estou trocando meu carro em tal carro, o que é que o senhor me diz? Isso é tão maravilhoso, irmão. Pai, eu vou casar com tal mulher, eu estou começando um relacionamento, o pai e a mãe têm discernimento. Se eles têm um discernimento que é para você namorar, casar essa pessoa, ele vai dizer sim, meu filho, ou então não, meu filho. Porque todos os relacionamentos, todos, eu digo por estatística que eu conheço, todos os casamentos que foram feitos contra pai e mãe deu errado. Por isso que Salomão, entre outras coisas, não é só isso, ele diz: filho, ouve o ensino do teu pai. Ele diz: e não deixe a instrução da tua mãe, não deixe, não vira as costas para o que mamãe diz. Aí quando a gente fica na idade, aí você vai perceber bem que mamãe dizia, bem que papai dizia. Mas eu quero te dizer que ainda há tempo de fazer um retorno, um recomeço. Hoje é noite, quem sabe de você dar uma ligada para sua mãe, se não está aqui, e pedir perdão para ela: mãe, como eu tenho virado as costas para a senhora. Talvez seja hoje que Deus quer fazer isso com você. Porque família, ela é propósito de Deus. E uma coisa assim que me chocou quando eu estava meditando nessa palavra, é que quem causa problema à família, sabe qual é a herança dele? Nada. Diz lá em Provérbio que a herança dele é o vento. Coloca novamente Provérbio aí, 11:29. Aquele que causa problema à família. O que perturba a sua casa, herda o quê? Responde aí. Herda o vento. E o insensato é servo do sábio de coração. Mas fica com a parte A. Aquele que traz problema para dentro de casa, que perturba a sua casa, ele herda o vento. É um herdeiro do nada. Todo aquele que perturbar a sua casa. E você sabe que tem tantos pais de família que tem os filhos perturbando já adulto. Tem pai de família que financiou filho. Tem pai de família que deu dinheiro para filho. Tem pai de família que vendeu o carro para dar dinheiro para o filho. Tem pai de família que fez aquilo por causa dos filhos. E os filhos precisando de outros tipos de ensino. Não era abrindo mão, não era colocando dinheiro na mão, não era colocando o carro do sonho dele, não era fazendo aquilo, não era fazendo outro. Sabe o que é que essa pessoa vai herdar? Vento. E quem que é o culpado? Eu pai, eu mãe. Se família é um propósito, então ninguém pode causar problema para uma família. Não seja chato com uma família. Sabe aquela situação que a família se reúne? O que a gente faz? Vai chegar Natal, nós convida fulano da família. Nós convida ele para a nossa ceia. É virada de ano. Não vamos chamar fulano não, porque ele dá problema. Porque ele é problema. Entendeu? E às vezes a gente está preocupado com filhos dos outros, com pessoas, e principalmente nós cristãos. A gente traz e engravidou a palavra de buscar as pessoas lá fora, e a gente esquece que é ali dentro de casa. Irmãos, Deus quer unir as famílias. Se o Espírito de Deus estiver me usando nessa noite para trazer uma palavra para você, que você está em conflito com a tua irmã, sei porque o Senhor falou agora irmã. Se você está com problema com a sua irmã, cuida. Se a Bíblia diz que a volta de Jesus é não abrir e fechar de olhos, se ele chegar agora, será que você volta? Se ele chegar agora, você volta? Porque pode atrapalhar. O perdão, irmãos, é liberar vida para alguém. É liberar Jesus naquela pessoa, porque Jesus disse: eu sou a vida. Então, se tem uma pessoa, como eu falei, irmã, cuida que ainda é tempo. Você não sabe que hora o Senhor Jesus vem. Irmãos, família, além de ser honra e obediência, ela é ensino e ela também é cuidado. Família é o melhor lugar para você aprender. Família é o melhor lugar para você se sentir protegido e cuidado. Família não tem igual. Não vou pedir para levantar as mãos aqui não, mas quantos que estão aqui que teve a oportunidade de tomar um cafezinho com vovó, que foi lá de manhã e dizer: vó, me dá uma coisa para me comer, que foi lá e disse: ô vó, me dê isso, vó, vó, eu quero aquilo, vó.
Porque família é ensino e é cuidado. Aí a vovó senta, põe no colo e diz: ó, meu filho, se ela for cristã e conhecer a palavra, nem só de pão vive o homem. Deixa a vovó te ensinar alguma coisa aqui. Deixa a vovó te ensinar aqui alguma coisa. Isso é mais importante do que um doce, sei lá. Deixa a vovó te ensinar alguma coisa. O versículo famoso de Provérbios 22:6, pode colocar, Israel? Eu acho tremendo esse versículo, porque ele diz assim, ó: ensina a criança no caminho que deve andar. O que chama a atenção de todos os pregadores, quem lê a Bíblia, é quando ele diz assim: ensina a criança no caminho. Não é ensinar a criança o caminho, é no caminho. Tem uma diferença muito forte. É no dia a dia pegar na mão da criança, no caminho, e andando e ensinando. É isso. A Bíblia não ensina para nós que nós temos que lançar nossos filhos espiritualmente, profissionalmente, deixar algumas coisas para ele. Tem. O que você tem ensinado para o seu filho? O que você tem ensinado para os seus filhos? Por aí na Ásia, aquele sistema de casta, a pessoa, quando ele é médico, ele ensina o filho dele a ser médico. A pessoa, quando é eletricista, ele leva o filho à eletricidade. O pastor Jonas é mecânico. Vai lá para você ver o Henrique vê esse menino aí, 15, 16 anos, vê o mecânico que ele está se tornando, porque tem um pai de exemplo. O Jonas, bem carinhoso que ele é, quando ele erra, ele fala: não, meu filho, não é assim não. Não é assim, filho. Pega esse martelo e bata assim, ó. Mas olha o exemplo do filho que você é, Henrique. Porque ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe por quê? Porque ele vai ter a família dele. E se família é um propósito de Deus, ele tem que ser exemplo, como papai foi também. Porque os filhos do Henrique virão. Os filhos do Samuel virão. Receba essa palavra, Samuel. Os filhos virão. Agora, nós temos aquela preocupação, como eu falei bem no início, de se preocupar mais com os outros do que com nós mesmos, nossa família. A gente tem essa facilidade. Por quê? Pelo fato de nós sermos cristãos, entender que a gente está sempre preocupado pelas pessoas, o morador de rua, aquele que vive nas drogas. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente acaba devendo dentro de casa. E Paulo, ele entendeu isso. 1 Timóteo no capítulo 5:8. Olha o que ele diz. Coloca aí, Israel. Paulo, para Timóteo, ele diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, está falando aqui de família, especialmente dos da casa, da própria casa, ele tem negado o quê? A fé. E é pior do que aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que fala família da fé, que fala família de sangue. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da casa própria, da própria casa, tem negado a sua fé. Uns anos para trás, aí nós fizemos um trabalho hoje não é mais asilo que fala, né? De velhinho, casa de pouso, pois é. Hã? Casa de pouso, repouso. Mas vai pousar lá, né? E quantas vezes nós chegamos lá e vimos famílias destruídas, pais abandonados. Estou falando eu, mas vocês também aqui, várias vezes esse trabalho aqui, a Priscila levou uma vez as mulheres, abandonados. Está chegando o Natal agora. Sabe o que o mundo vai fazer? Vão levar cestinhas para eles, vão levar roupa para eles. Até o dia 26 está chegando alguma coisinha, mas depois do dia 27, são completamente abandonados. E existe pregadores, eu falo com autoridade porque eu sei, que sobem no púlpito, tem uma autoridade que levanta a mão, vem fogo. E os pais estão passando necessidade. Estou falando de necessidade financeira não, de honra. Quando o pai passa mal, que a mãe liga, passa lá em casa, por favor meu filho, vem pegar meu pai. E ele fala, de novo? Mas de novo? Ele está passando mal, tem que correr urgente lá para o Azambuja, mas de novo? Mas está lá no púlpito, falando, pregando. Então, aquele que não cuida com os de casa, tem negado a fé. E é pior do que aqueles que não conhecem a palavra, que são os descrentes.
Família é um propósito de Deus, mas existe uma caminhada, existe uma simetria em cima disso, para alcançar esse propósito, essa palavra. Talvez o Espírito Santo está falando com alguém aqui que está em conflitos dentro de casa, hoje mesmo. Daqui a pouco nós vamos ceiar, e olha o peso da responsabilidade. Talvez você discutiu com a sua esposa, com seu pai ou com seu irmão, e você está aí. Sim. E daqui a pouco vai pegar o pão que representa o corpo de Cristo e o suco que representa o sangue, com essa dívida. Quer um conselho? Não toma não. Acerta primeiro, irmãos. Jesus disse assim: se você tem alguma coisa com o seu irmão, até na oferta, antes, deixa ali a oferta no altar e vai pedir perdão. Agora, a misericórdia de Deus é inalcançável. Talvez o Espírito Santo quer te dar a oportunidade de você depois, quando nós encerrarmos com a oração, você pedir perdão ao Senhor e renovar a tua fé. Aí depois de sair daqui, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha cunhada, não sei, eu quero te pedir perdão porque eu te ofendi. Talvez o Espírito Santo queira falar isso. Então, querido, família é ensino e é cuidado. O Salmo 147, o versículo 4, também é um versículo que a gente lê muito. Lá está escrito assim: como flechas na mão de um arqueiro, assim são nossos filhos na mocidade. Como número... Não é isso não. É 127, perdão, eu falei errado. 127, versículo 4, diz assim, no versículo 4: como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos na mocidade. Se o propósito de Deus, se família é ensino e cuidado, é pegar seus filhos que não têm a experiência que o seu tem e jogar lá na frente. E é interessante, às vezes eu meditando aqui nesse versículo, e todos nós lemos ele direto, quando diz assim, que os nossos filhos são como flechas na mão de um arqueiro. A primeira visão que vem para mim aqui, ó, é essa encostada aqui e esticar para lá e mirar. O arqueiro não põe a flecha, vai tchau. O arqueiro, ele faz isso. Ele mira, depois ele solta a flecha. Hã? Traz para perto, ô socorrinho, tá vendo? Traz para perto que a flecha encosta no peito, né? Coloca bem aqui. Aí depois dá uma esticadinha e solta. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são nossos filhos na mocidade. Somos nós que vamos lançar ele. Somos nós que vamos colocar futuro na mão deles. Amém, queridos? Família é um propósito de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, olha que coisa linda. O versículo diz assim: por isso, tem traduções que dizem assim: por essa causa, por causa disso, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher. Por causa disso, tornando-se os dois uma só carne. Por causa disso o quê? De uma família. Por esta razão, por causa disso, por isso, sai dali e constrói uma família. Sai dali, porque família é um propósito. E essas famílias vai ser multiplicada. Quando o filho e a filha saem abençoado por aquela família, ela vai gerar uma família abençoada. Aquilo que ela recebeu dos pais, por causa disso, vai deixar papai e mamãe, para começar uma nova vida. Ela vai passar aquilo que ela foi ensinada. E aí ela está ajudando e cooperando com o reino de Deus e nascendo famílias saudáveis e curadas. Famílias que não trazem a enfermidade de briguinha todos os dias quando amanhece o dia. Famílias que entendem que ao amanhecer o dia, antes do trabalho, tem que sentar numa mesa e fazer um devocional. Famílias que o pai ensinou que não se come, não coloca a colher na boca antes de agradecer um alimento, porque tem pessoas, famílias, que não têm o que comer. Então, por isso deixará pai e mãe. Família é um propósito de Deus. Efésios no capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Eu quero finalizar com esse versículo. Diz assim, ó. Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa, por isso, me ponho de joelhos diante do Pai. Ó, Paulo, ele não tinha esposa nem filhos. Mas por esta causa, eu me coloco de joelho. Entre outras coisas, evidentemente, aqui o contexto. Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu,
como sobre a terra. Por essa causa, me coloco de joelho. Se família é um propósito, você tem orado pela sua família? Qual é o tempo que você tem tirado lá naquele esconderijo teu no quarto? Qual é o tempo que você tem tirado? Só para orar pela tua família. Você sabia que um livramento de morte precoce, ceifada, porque o inimigo ele é sujo, pode ser evitado? Um livramento pode vir pela oração de você, pai e mãe. Porque você é autoridade sobre eles. Os demônios respeitam isso, que eles sabem. A bênção do Senhor nunca é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Versículo anterior: por essa causa eu dobro os meus joelhos. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Se família é um propósito de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé. Se família é um propósito de Deus, queridos, se nasceu no coração do Senhor, eu queria que você agora, quando o pessoal do louvor começasse a ministrar, de alguma forma você trouxesse à lembrança alguma falha em relação à sua família. Talvez você tenha machucado a irmã, como eu falei, ou um irmão, ou até seus pais. Talvez você está aqui com seus pais, você está aqui com seus filhos, de repente olhar para o seu filho e dizer: filho, perdoa papai se eu errei em algum momento, porque daqui a pouco é ceia. Então peça perdão para os seus filhos, peça perdão, filhos, para os seus pais. Vamos trazer aqui uma unção de renovação. Daqui a pouco tem mais 3 cultos só para finalizar o ano. Daqui a pouco é 2026. Tem muita coisa boa para o Senhor trazer para nós. Então vamos entrar em 2026 sarados, purificados, sem mágoas, sem rancor dentro da família. Irmãos, coloque-se no coração: família é um propósito de Deus. Não é casualidade, não é porque eu achei linda a minha esposa e meu marido. Não, é um propósito de Deus. Lute para ter uma família curada e saudável dentro da sua casa, onde a chave seja mais o teu lar na mão de Jesus do que a chave da casa. Porque casa todo mundo tem, o que falta é um lar. O que é isso, quem? Ah, tá, eu ia fazer isso. E como ia? Aleluia. Então talvez o Senhor quer dar essa oportunidade para você renovar. Talvez você perdeu a confiança de um filho. A pior coisa do mundo é um filho ter confiança mais no tio do que no pai, mais na tia do que na mãe. A coisa mais triste: o avô ser mais importante que o pai, a avó ser mais importante do que a mãe. Sabe quem pagou o preço? Papai e mamãe. Então feche seus olhos agora. Deixa o pessoal começar a ministrar esse louvor. No momento certo eu vou pedir para eles pararem e vou orar por você. Mas enquanto eles ministram o louvor, pode apagar as luzes. Se você se encaixou numa situação dessa, pede perdão ao teu pai, você machucou ele. Ah, pastor, mas faz tanto tempo isso, tem mais de 3 anos que eu falei. O Senhor está te dizendo hoje: peça perdão para ele. Ele é tão pai que esqueceu, mas ele sofreu. Você foi muito duro e dura com ele. Não era para ser desse jeito. Isso é uma noite onde família é prioridade para Deus. Se acerte agora. Se acerte agora. Há uma unção de Deus sendo derramada sobre cada um de nós, queridos. Há uma unção do Senhor sendo ministrada sobre você. Ah, você não tem ideia o que vai ser destravado em 2026. Você não tem noção o que o Senhor está preparando para você como família. E eu falo também para os pais. Chega até essa sua filha, seu filho. Talvez ele te machucou, pai e mãe, porque também você foi duro com ela. Não resista o que o Espírito de Deus está falando nessa noite. Você tem que se consertar. Você tem que se renovar nessa noite com a sua família. Nós já apagamos as luzes. Nós já apagamos as luzes para você ficar à vontade. Abrace seu pai, abrace sua mãe agora.
Isso.